Obrigada para quem pôde participar, para quem vai entrar mais tarde. Hoje é mais uma edição das Lives da TEP. Quem apresenta hoje é o Jaime Curcio. Ele é pós-graduado, ele é empresário e ele também trabalha muito nessa parte de vendas. Muito obrigado, Jaime, por topar participar das Lives da TEP. Pode começar. Muito obrigado, Raíssa. Muito obrigado, Vitor. É sempre um prazer estar aqui com vocês, aqui na TEP. Então, já esse formato de palestra online já é um sucesso. Então, a gente tem tudo para fazer cada vez mais e a gente ter todo esse aparato aí de tecnologia, né, que nós temos aí por trás aí para fazer essas lives. Então, meu nome é Jaime Curcio, né? Eu tenho, como a Raíssa disse aí, eu tenho toda a minha história na parte de venda, na parte comercial. E assim, hoje eu quero trazer um tema. Tá compartilhando com vocês já aí? Acho que já está compartilhando, né? Tá aparecendo sim, Jaime. Eu quero trazer um tema de hoje que é sobre a parte de venda. E assim, já de cara aí tem um tema da palestra, né, que não é a empresa que vende, e sim o cliente que compra. Então, com esse tema, né, com essa provocação aí da palestra, né, nós conversamos aí um pouco antes com o Vitor, com a Raíssa, e preparamos um assunto que diz respeito aí à parte de venda, a parte de departamento comercial, toda a parte aí de como que eu posso melhorar a venda, como que eu posso utilizar dessas ferramentas com base no departamento de venda. Como que eu posso utilizar de todas essas ferramentas para melhorar aí a minha empresa, a minha equipe de venda e tudo mais. É lógico e evidente, né? Essa live, ela também está sendo gravada, então vocês podem utilizar depois isso com alguns vendedores ou alguma equipe de venda de vocês que não estejam conectados agora no momento. Então, pode utilizar disso, né? Tá gravando aí, né, Raíssa? E depois nós vamos disponibilizar esse link para que possamos aí, vocês possam até treinar a equipe de venda de vocês e tudo mais. Outra frase aqui que eu quero trazer para nós discutirmos, para a gente ver, é que ninguém compra o que não precisa. Então, essa frase quem disse foi Philip Kotler. Então, Philip Kotler já é um famoso na parte de venda, na parte de marketing, né? Aqui eu tenho um exemplar do Marketing Essencial, e ele já escreveu vários livros sobre marketing, né? Tem o mais famoso dele hoje é o Marketing 4.0. Ele traz essa frase que ninguém compra o que não precisa, né? Com essa frase eu quero iniciar todas as técnicas de vendas que nós vamos falar aqui hoje. Porque quando Philip Kotler traz essa frase, ninguém compra o que não precisa, aí talvez alguém deve estar se estranhando aí, deve estar aí pensando, mas como assim ninguém compra o que não precisa? Lógico que eu compro o que não precisa. Quem não quer comprar um iPhone 12, né? Quem não quer comprar algum equipamento de tecnologia que queira comprar, porque sem precisar ou só porque está aí com a propaganda, com a divulgação. Quem não tem mas a ideia de Philip Kotler em trazer essa frase, em discutir essa frase, é de dizer o seguinte: a proposta, quando o cliente quer, ele vai comprar. Ou seja, de nada adianta nós fazermos várias ações de marketing, de várias ações de venda, de nada adianta isso se eu não tiver por trás, ou seja, a necessidade do cliente.
se eu sempre tiver que pensar na necessidade do cliente. Ou seja, a necessidade do cliente é o que faz a venda acontecer. Parece uma coisa óbvia, mas se a gente trouxer essa frase, ninguém compra o que não precisa, para o nosso dia a dia, ou para o nosso momento lá de, do departamento de vendas, algum, sempre que não tenho aí uma venda, ou quando não acontece essa venda, não significa que você errou na venda, significa que o cliente não quis comprar. Então, ou seja, é essa a ideia. Como que eu faço, como que nós aplicamos técnicas de venda para fazer com que que o cliente compre? Essa é a ideia e essa é a, a parte principal. Não tá compartilhando? Tá, né? Tá. Aí, mas quando eu executo, não tá compartilhando. Ver se ficou melhor agora. Aí. É. Para isso, né, para essa parte de técnica de venda, nós vamos precisar fazer o seguinte: essa jornada do vendedor. E aí vem toda a técnica de venda que nós vamos falar, que nós vamos montar, que é o seguinte: ela está voltada em 3 etapas. A jornada de venda, a jornada do vendedor deve estar voltada em 3 etapas: em preparação, apresentação e fechamento. Aqui eu tenho alguns livros de venda, né, que vários autores, né, que esses livros, esse aqui é do James Pickens, é muito famoso aqui, essa operação Vendedor Relâmpago. Então, são várias indicações que nós podemos fazer, nós podemos dar, mas é o seguinte: e cada um tem uma técnica de venda, ou seja, essas 3, preparação, apresentação e fechamento, talvez aí a parte mais, são o resumo de todas as preparações, de todas as técnicas de venda. É lógico que eu tenho que ver, assim, que eu tenho que ver nessa preparação, nessa apresentação e nesse fechamento, são as etapas dessa jornada desse vendedor. Como que o vendedor se comporta, como que o vendedor tem que se comportar na preparação, na apresentação e no fechamento. E são com esses 3 temas que nós vamos trabalhar agora. Opa, como que eu faço aqui para mudar aqui? Ó, preparação. Essa etapa da preparação aí, talvez a mais importante de todas. Talvez é a parte aí que sempre se fala, é conhecimento do produto, é o conhecimento dos clientes. Eu preciso saber detalhes desses clientes, eu preciso saber como que esse cliente se comporta, quais são as etapas que esse cliente pensa em utilizar o produto ou o serviço, no caso, né? Como nós estamos falando aqui com uma base de tecnologia, né? Com, com pessoas envolvidas em tecnologia, é muito comum as empresas não terem nessa parte de preparação, nessa parte de, de venda, falar com a pessoa certa, que sabe aquilo que vai ser comprado. Quando nós temos aí principalmente os clientes de tecnologia, geralmente tem um departamento de TI e depois tem um departamento de compras. E quem faz o pedido é o TI, mas quem acaba comprando, quem acaba fechando a compra é o departamento de compras. E nem sempre esse departamento de compras tem o conhecimento, tem a parte necessária para fazer todas esses. Para finalizar essa venda. E aí entra o seguinte: quando a gente está falando de tecnologia, geralmente a gente está falando de um investimento um pouco maior, de talvez um investimento na empresa. Então, a parte de tecnologia, sem dúvida nenhuma, a parte da preparação, sem dúvida nenhuma. Eu trago também abaixo, eu trago também abaixo aqui alguns cadastros de cliente,
agenda, todas essas ferramentas, é preciso dizer o seguinte: CRM, né? Ou seja, todo o cadastro que o cliente tenha, se ele é bom pagador, se ele tem ali, se ele tem o local para entrega, se ele tem CNPJ, se ele tem CPF, ou seja, como que funciona todas essas, onde está todas essas etapas, esses momentos que eu tenho que ter para o cadastro de cliente. Lembrando, quando eu estou falando de preparação e quando a gente traz a ideia de preparação, nós estamos necessariamente dizendo o seguinte: será que esse produto ou serviço que eu vendo faz sentido para aquele cliente? Ou seja, ele vai solucionar algum problema desse cliente? É com essa ideia que eu preciso fazer essa parte de preparação. E juntar todas essas informações e colocar num banco de dados, no CRM, para depois conseguir fazer o quê? Marcar uma apresentação, que é a próxima etapa da técnica de venda. E sem dúvida nenhuma, quando eu estou falando de marcar essa apresentação, e quando eu estou falando dessa parte de preparação, eu digo o seguinte: por muitas vezes nós precisamos fazer contato com o cliente sem pensar em vender ainda, para conhecer o cliente e saber o que ele precisa, e se a nossa empresa, se a minha empresa, se a empresa que nós estamos trabalhando, que o produto ou o serviço que a empresa está trabalhando vai solucionar o problema dele. Então é muito comum, por exemplo, chegarmos à conclusão que nós não podemos trabalhar com essa empresa, nós podemos vender para essa empresa, que nós não vamos solucionar o problema dela. Alguns casos bem interessantes que tem, quando se trata de NRs, há muitas empresas que precisam ter NRs para trabalhar aí na parte aí de cabeamento, na parte de fazer toda a estrutura da tecnologia, toda a estrutura de rede. Então, ou seja, essa mão de obra é muito caro, é muito mais cara, ela tem um valor maior. Por quê? Porque os técnicos são treinados, são capacitados em NR e tudo mais. Então, ou seja, há clientes que não conseguem pagar esse valor. Vê se eu estou sendo claro, gente. Vê se eu estou mostrando para vocês. Tem clientes que não conseguem pagar aquele valor que a empresa está cobrando pelo serviço. Porém, é necessário, tem que ter, porém ele não consegue pagar, não consegue ter desprender desse valor. Então, ou seja, a empresa precisa vender isso em outro tipo de empresa, e não naquela empresa que não consegue pagar. Aí está toda essa parte de preparação, de saber estudar esse cliente, se o cliente precisa disso e tudo mais. Essa proposta aqui de preparação, a gente traz bem o seguinte, a gente traz bem montando o seguinte: toda a minha história é voltada para quê? Toda a minha preparação é para marcar uma apresentação, é para marcar, sem dúvida nenhuma, aqui uma live com o cliente, é para ter uma ligação. Ou seja, aqui chegamos na segunda etapa. Primeira etapa, preparação, e a segunda etapa, a apresentação. Aqui é o seguinte, aqui eu vou mostrar esse produto, eu vou mostrar esse serviço, eu vou mostrar o que o produto faz, eu vou mostrar qual que é a vantagem que ele tem de comprar esse produto ou serviço para a empresa, para o negócio que tem. Então, ou seja, aqui eu necessariamente eu preciso fazer o quê? Expor o produto. E para isso tem várias formas disso. Eu posso ter vídeos de apresentação, eu posso ter propagandas, catálogos, folders, eu posso ter aí algum material, no caso de tecnologia, representar alguma empresa de tecnologia americana, alemã. Eu posso ter e pegar esse produto, esse material dele e apresentar junto. Quer dizer, ou seja, na parte da apresentação é onde eu vou mostrar todo o produto ou serviço. Agora, veja só, se alguém está anotando alguma coisa aí, aqui vai uma grande sugestão. É explicar os benefícios e não recitar as características.
Por que eu falo isso? Por que está isso aqui nesse slide da parte da apresentação? Porque nem sempre o linguajar dessa pessoa que está lá vendo conhece tecnicamente o produto. Ou seja, de nada adianta eu falar que né, utilizando um outro canal aqui, um canal de venda de carros, de nada adianta eu falar que a roda de liga leve do meu carro, essa é uma característica. Agora, qual que é o benefício de ser a roda liga leve? Ou aro 13, aro 14, aro 15? Qual que é a vantagem de ser aro 13, aro 14, aro 15? Usando isso na tecnologia, então, ou seja, eu vou ter aí um produto que ele tem lá com Wi-Fi, ou ele vai ser ligado em cabo. Não adianta eu falar dessas características e esses benefícios, essas características. Eu tenho que recitar, eu tenho que mostrar quais são os benefícios desse produto, ou o serviço, né? Ou seja, o que ele vai ganhar com isso, né? E outra coisa bem importante aí, tabela de preço. Conhecimento dessa tabela de preço. Então, ou seja, a tabela de preço é nesse momento que se tem que apresentar. Não tem que ficar escondendo o preço. É preciso a cada momento mostrar qual que é o preço. A diferença desse para aquele é esse por causa disso, disso, disso. De novo, não nas características, e sim nos benefícios. Também é muito importante dizer o seguinte: o produto vai ser entregue, o produto vai ter custo de FOB, CIF, o cliente tem que ser informado disso, que depois acaba só se transformando num problema que vai ter, porque o preço não bateu com a informação que ele tem. Ok? Então vamos lá. Primeira fase, preparação. Segunda fase, apresentação. Conhecer demais quais são os produtos, conhecer demais quais são as características, mas explicar os benefícios. Nunca ficar recitando as características. Para a nossa última etapa, e também com a ideia de fazer técnica de venda, de utilizar a técnica de venda como formato aí de conseguir essa venda, nós chegamos aqui então na parte do fechamento. E aí vem o seguinte: o que é esse fechamento? Se eu tenho a preparação e se eu tenho a apresentação, é evidente, eu só vou para o fechamento quando eu tenho certeza que esse cliente entendeu o que é o produto e que ele começou a dar sinais de compra, ele começar a ter aí as informações, começou a bater as informações com que ele estava necessitando, quer dizer, ou seja, quando aquele momento que ele começou a falar que estava tendo um problema X, eu vou com a minha técnica de venda, eu vou com o meu fechamento dizer o seguinte: cliente, quando você falou que tem aquele problema do Wi-Fi, esse Wi-Fi aqui é o indicado para esse problema. Porque ele vai sanar todos esses e vai conseguir fazer com que todas as comunicações da sua empresa funcionem e você vai ter aí a melhor comunicação. Bom, beleza. Quando que eu falo o seguinte: e aí, vamos fechar? Eu não posso tomar não. A ideia do fechamento e a ideia da técnica de venda é não utilizar aí, ou seja, eu não posso oferecer e tomar não do cliente. Se eu estou usando técnica de venda e se eu estou usando essa parte aqui utilizando com essas minhas técnicas de venda, preparação, apresentação e fechamento, eu tinha que ter percebido antes que esse cliente não queria, não conseguia pagar, não tinha essa informação, não servia para ele isso, antes de fazer o fechamento. Quando eu vou para o fechamento, eu já tenho certeza que o produto é certo, ou o serviço é certo, que está dentro das condições que o cliente pode pagar, enfim, eu tenho que ter todas as informações montadas para isso. E vamos lá. Mas qual que é a dica e qual que é a sugestão? Eu falo para ele o seguinte: olha, para que eu possa aqui dizer o seguinte, tudo que eu expliquei aqui para você, de tudo que eu expliquei aqui, para fechar, qual que é a nota que você tem? De 0 a 10, qual que é a nota que você tem para fechar?
Não importa qual que seja a nota que ele dê, não importa qual seja a nota que ele fale. Se ele fala 7, se ele fala 8, se ele fala 3, você fala assim, nossa, eu pensei que era menos. Pensei que, por tudo que você está falando, eu pensei que era menos. Agora, veja só. Então, se você falou 5, você fala, pensei que era 4. Mas o que falta para a gente chegar no 10? Ou seja, aí está a deixa que ele vai falar o seguinte, aí ele vai falar algumas objeções, que é muito importante nós sabermos que existem objeções, que o cliente tem objeções, e que eu posso sanar essa objeção. Por exemplo, lembra que eu falei da tabela de preço? Se eu sei que eu posso fazer isso aí em 3 vezes, aí está o momento. Mas eu não consigo pagar isso aqui, então, mas vai ser em 3 pagamentos. Todas essas objeções você vai sanando nesse momento. E a grande parte é o seguinte: a grande solução da técnica de fechamento é a pergunta certa para o cliente. Como que eu pergunto para o cliente o que ele quer, para ele falar sim ou não, para ele falar sim na minha técnica de venda. Se eu apresentei aquele produto ou serviço, a pergunta para ele é o seguinte: eu entrego esse produto para você na sexta ou no sábado? Se ele falar na sexta ou no sábado, pronto, já acabou. Você já vendeu, já tem a venda. Você já conseguiu fazer a venda. Você já usou de técnica de venda e já fez com que ele comprasse. Não fez com que ele comprasse, fez com que ele quisesse comprar. A ideia é aquela frase do Philip Kotler. O cliente só compra aquilo que ele precisa. Quando ele precisa, vai ter que ser feito. Quer ver uma outra frase também muito comum nessa parte do fechamento? Eu preciso falar com o meu sócio, eu preciso falar com a minha esposa, eu preciso falar com o meu vizinho, eu preciso falar com o meu, sei lá com quem. Quando aconteceu isso, quando acontece essa frase, significa que você não conseguiu atingir a técnica de venda. Tudo aquilo que você mostrou não fez sentido para ele. E era para você ter. Aí você recua e volta na apresentação, até fazer com que ele tenha essa. Se ele der a desculpa que ele precisa falar com alguém, não, você não conseguiu mostrar a técnica de venda. É preciso, sem dúvida nenhuma, conhecer esse cliente, conhecer a necessidade do cliente. Se você tem um produto para ele que vai solucionar o problema dele, que está dentro do preço que ele precisa pagar e que ele chamou você para apresentar, é só fazer o fechamento. Eu sei que é difícil essa parte do fechamento. Porém, essa é uma grande solução que nós precisamos ter. Senão, não vai funcionar. Ou seja, não tem as técnicas de venda. Agora, se eu trago o fechamento, se eu percebi que ele não quer fechar, eu recuo, marco uma outra visita, marco uma outra apresentação, mas eu não tomo não. A técnica de venda é não tomar não. Você precisa ter certeza daquilo que está vendendo e, logicamente, do que ele vai comprar. Tem uma parte interessante aqui também nessa parte do fechamento, que é assim, depois que você fechou, depois que você mostrou, supondo que eu vou falar para ele assim, eu entrego para isso para você, eu começo o serviço na segunda ou começo na terça? E ele fala, não dá para começar na terça, não dá para ter na terça, só pode ser na quarta. Pô, de novo, a técnica de venda funcionando aí. Olha a técnica de venda aí de novo funcionando. E você já utilizou, ele já vai comprar, ele quer comprar, mas ele não quer nem na segunda, na terça, ele quer na quarta. Aí, lógico, cabe a você saber se isso funciona, se dá certo, se pode ser entregue na quarta e tudo mais. Tá? Uma outra coisa muito comum que se tem na parte de fechamento é assim, o cliente fecha, né? E aí, ou seja, aparece uma outra pessoa junto. Aí depois, assim, tem a parte comercial, depois tem a parte técnica. Ou seja, quando se passa da parte comercial para a parte técnica, já tem que estar tudo certo, contrato e tudo mais, para amarrar essa venda. Caso contrário, né, pode ser que ele tenha queira alguma desistência. Tá? Por isso a ideia de ter esse momento aí do fechamento, onde vai ser assinado um contrato, vai ser passado o PIX, o cartão de crédito, enfim, vai fazer o pagamento propriamente dito. Aí vocês devem estar falando assim,
E aí, quando acaba o fechamento, acabou a venda? Não. Eu tenho muito mais coisa para ser feita, eu tenho muito mais informações para ser feita. Porém, vem comigo aqui, olha, vê se está compartilhando com vocês, se chegou essa tela aí, ó, encontrar as necessidades do cliente. Esse é a grande chave da história. Aqui eu coloquei entre parênteses nas necessidades do cliente as dores. E aí vem uma coisa assim, quando eu soluciono essas dores, alguma coisa que está doendo no cliente, que ele está precisando, que no caso aí do Wi-Fi, que sempre cai, que nunca tem a conexão, e eu tenho o produto certo para aquele momento, que ele vai solucionar o problema dele, eu estou solucionando essa dor. Quando eu tiro uma dor, vendi. É aí a ideia. Então, e aí vem o seguinte, os sinais de compra. O cliente, durante a apresentação, começa a falar, nossa, exatamente isso que eu queria, é exatamente isso que eu estou precisando. Sinal de compra, fecha a venda. Aí também o pessoal deve estar perguntando assim, mas Jaime, eu trabalho num balcão, eu trabalho no balcão, eu tenho um balcão que o cliente vem até mim e vai pedindo as coisas. Uai, tá aí de novo. Ele veio até você, ele tá dando essa informação. Cabe, sem dúvida nenhuma, encontrar o melhor serviço, o melhor produto para entregar para esse cara, para entregar para esse cliente. Mas, Jaime, ele só está vendo o preço, ele só quer saber de preço. Ok, não deixa chegar isso no fechamento. Detecta isso na apresentação ou na preparação. Lógico, veja só, se eu estou falando de uma empresa que tem um balcão, vê se vocês concordam comigo. A preparação, se ele chegou pela primeira vez ali e está chegando no cliente, no balcão, eu não tenho preparação nenhuma. Então, ou seja, o que Jaime, Jaime, tava mudo. seu microfone está mudo, Jaime. E agora? Alguém mutou? E agora? Foi você. Aí, beleza? Desculpa. Agora sim. Alguém acho que mutou aí. Tá. Vamos lá. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer... Alguém é... Quando mutou o microfone, estava nesse slide aqui, né? Então, ou seja, essa facilidade de pagamento, o pagamento... Esse slide aí. Eu acho que cortou. Vai de novo, hein? Ele tá dando uma pipocada, parece o Teams. Eu até tô saindo a câmera porque parece que ele tá com um delay hoje, né? Eu também vi isso aí. Precisa fazer alguma pergunta aí? Alguém quer comentar aí alguma coisa? Acho que tá... Então, olha aqui, então, vamos lá nessa parte de preço, tá? Facilidade de pagamento. Quanto maior eu fizer isso, quanto mais eu tiver essa facilidade, melhor. Quando eu falo facilidade de pagamento, não estou falando para fazer em 12 vezes, 10 vezes, 50 vezes, não é essa a ideia. Quanto eu preciso ter aí bem demonstrado para o cliente que ele terá facilidade de pagamento, que ele vai ter assim, a parte de crédito é bem complicado também em algumas empresas, né? Vai saber se ela está devendo, se tem crédito na praça e tudo mais. Mas, porém, é o seguinte, eu não posso engessar, falar, não, é só desse jeito.
eu tenho que ter algumas facilidades para isso. E um item muito importante, proporcionar o autosserviço. Quando eu falo autosserviço, necessariamente estou falando o seguinte, que o próprio cliente se sirva, que o próprio cliente pegue numa espécie de gôndola, numa espécie de fichários, numa espécie de PicPay, ou seja, que ele pegue o produto, que ele consiga pegar o produto e escolha o produto, né? Então, é muito funcional isso. Quanto mais eu fizer isso, mais eu consigo vender. Quanto mais eu proporcionar o autosserviço, mais eu consigo vender. E aí, chegamos no quê? Chegamos nesse funil de venda. Que aqui nós temos aí, ó, preparação, apresentação e fechamento. Eu deixei aqui alguns em branco. Como eu disse para vocês, cada empresa necessita e tem uma forma de vender. Porém, essa parte de preparação, apresentação e fechamento nunca acaba. É sempre dessa forma. Mas eu posso ter, entre a preparação e a apresentação, algumas etapas. Ou antes da preparação ainda, um cadastro de cliente. Eu posso ter algumas coisas para isso. O importante é a gente pensar o seguinte, no funil de vendas, e vocês estão vendo ali, opa, alguém fala aí? Todo mundo ou não? Não, né? Estão me ouvindo? O importante é dizer o seguinte, vocês estão percebendo aí no funil de venda, eu tenho ali, lógico, no funil a parte maior e depois a parte de baixo. Então, não são todos que entram no funil de venda que dá venda. Porém, repara nessa figura. A partir do momento que tem a apresentação, aí eu tenho que ter o fechamento, ou seja, quanto mais reto for esse funil a partir da apresentação, é essa função de utilizar técnica de venda. É desse sentido que nós precisamos falar que nós estamos utilizando técnica de venda. De novo, entrou várias pessoas no funil, e é lógico, eu posso, na preparação, perceber, não, esse cliente não serve, não vai, esse produto não serve para ele, esse serviço não serve, ou ele não consegue pagar por esse serviço, por esse valor. Quer dizer, com todas essas ideias, eu preciso necessariamente de saber, antes da apresentação. Depois da apresentação, gente, aí não, aí tem que estar ali, esse funil tem que cada vez mais ser assim. Se eu entrei 100 clientes e saiu 10, na apresentação eu só tenho que apresentar para 10 deles, para chegar no fechamento. Senão perdi tempo e cada vez mais aí ter a preocupação de não utilizar a técnica de venda. E lógico, e aqui está um item importantíssimo da venda, que é talvez aí uma das partes que você acaba sabendo se o produto, se o serviço funciona, dá certo. Ou seja, não venda e esqueça do cliente. Não venda e deixe o cliente sozinho. Acompanhe até a etapa da utilização. Acompanhe a entrega do produto. Acompanhe o dia que vai ser entregue esse produto. Tem acompanhamento disso. Esse pós-venda. E lógico, né? Faça visita, faça ligação, faça contato com esse cliente cada vez mais para ter esse pós-venda. Uma outra frase aqui de efeito, uma outra frase que é o Roberto Justo que traz essa frase, não é o vendedor que vende, e sim o cliente que compra. Né? Então, utilizando dessa, não é o vendedor que vende, e sim o cliente que compra, o Roberto Justus e o Felipe Cotto dizendo essa frase, é nesse momento que nós temos que dizer o seguinte, eu preciso aplicar técnica de venda para saber se o cliente vai precisar ou se o cliente não precisa do produto. Gente, Concordo. é isso. Não sei se vocês aí têm perguntas, se a gente pode abrir para perguntas aí, né? Mas é o momento de ter aí essas etapas de venda
e de ter aí essas técnicas de vendas envolvidas no cliente. Não sei se tem alguma pergunta junto aí no chat. Tem alguém no chat perguntando? Quem tiver pergunta pode abrir o microfone ou pode perguntar pelo chat. Eu vou começar primeiro pedindo desculpas pelo Vitor, que ele está com alguns probleminhas de áudio. E aí eu vou fazer perguntas em nome da TEP. Jaime, as empresas que não têm departamento comercial ou são muito pequenas, como que elas podem usar essas técnicas que você passou para a gente? Outra, talvez aí seja uma pergunta muito importante, isso mesmo. Essa é muito comum em empresas. Quando se tem uma empresa estruturada com um departamento de venda, essas etapas fica bem mais fácil de ser feitas. Tem mais pessoas, né? Há mais pessoas envolvidas no processo da venda. Porém, quando é uma empresa pequena, ou quando talvez assim até o próprio dono, sabe, até o próprio proprietário que faz a venda, montar essas etapas é bem complicado. Ou seja, porque ele atropela, ele não tem esse fechamento, ele não tem essas etapas bem definidas. Então, ou seja, nós temos algumas ferramentas, existem algumas ferramentas no mercado, né? Eu trouxe aqui para apresentar duas ferramentas dela, né? Para se controlar. A palavra de ordem é controle dos orçamentos. Quantos orçamentos foram feitos e quantos orçamentos foram fechados. É lógico, a conta tem que ser feita para quem está comprando, sem dúvida nenhuma, né? Mas uma preocupação muito grande, Raíssa e todo o pessoal, é o seguinte: por que eu perdi a venda? Ou seja, usei técnica de venda, fiz a técnica de venda, não era para ter não e continuo não. Alguma coisa está errada. Eu preciso ter aí esse momento, eu preciso repensar algumas coisas. Então, ou seja, para quem tem o departamento de venda montado, fica fácil. Até talvez tenha uma equipe que faz uma coisa, outra equipe faz outra. Mas para quem não tem, usar ferramentas, deixa eu ver se eu compartilho aqui com vocês. Eu tenho dá para apresentar aqui para vocês. Não sei se você já conhece o Trello. Eu tenho duas ferramentas aqui para apresentar para vocês. Um é paga, outro não é paga. O Trello, vê se está compartilhando aí. Vê se chegou aí o Trello. Não, né? Ainda não. Agora. Assim. Tá mostrando? O que eu trouxe? Esse tá. Feedback. Tá apresentando, gente? Aí. Não, Jaime, a tela tá preta. Peraí. Peraí. E agora? Não. Vou apresentar aqui o painel que parece. Não. Caramba, e ontem funcionou tão bem, né? É, não vai, só vai.
E aqui, para mim, está falando que está apresentando. Então, muito bem, são ferramentas do Trello. Ferramentas do Trello que se usa, que dá para montar. Também no Excel, né? Também no Excel, lá, assim, preparar assim, quem está na fase de apresentação, quem está na fase de preparação, quem está na fase de fechamento. E montar, assim, e ter aí um compromisso de passar de uma etapa para outra, de ter toda essa etapa montada e ter a sequência dessas etapas. Pode ser mais do que 3, né? Mas essas 3, sem dúvida nenhuma, tem que estar montadas aí. Então, é importante para o departamento de vendas, importante para o departamento quando uma empresa é pequena, de pensar exatamente nisso. De ter essa... de ter as etapas montadas e a apresentação feita. Vê se tem mais perguntas aí. Delcio, pode abrir seu microfone, Delcio. Fala, Deus. Opa, legal, obrigado. Jaime, primeiro eu queria te cumprimentar pela apresentação, né? Falar de venda é sempre um negócio, pelo menos para mim, interessante, né? Eu sou o dono e o vendedor da companhia. Então, É isso aí. É muito legal, né? E perceber que tem uma ciência, né? E tem algumas coisas muito elaboradas que a gente tem que prestar atenção. Eu queria aqui fazer uma consideração, né? Na fase de preparação, o que eu costumo fazer, né? Eu dou uma olhada sempre no LinkedIn daquela pessoa que eu vou falar, né? Eu sempre dou uma olhada em alguma notícia daquela empresa, para ver se ela comprou alguma coisa, né? Se ela teve... Eu trabalho com cybersecurity, né? Com segurança da informação, se ela sofreu alguma invasão, se ela teve algum problema, para já procurar, né, explorar isso durante a apresentação. Então, ali me ajuda a compor o que eu vou falar, né? Ali. E também achei legal esse negócio de você falar do filtro, porque tem empresa que pode ser que não comporte comprar o seu produto. Então, não vale a pena você perder o seu tempo, nem o tempo daquela pessoa que você vai falar. Vá para outra que você vai gastar o seu tempo muito melhor, né? Agora, uma coisa que eu queria te perguntar é a seguinte: na fase de fechamento, para mim não ficou muito claro, né? Como é que você faz aquela pergunta do 0 a 10 que eu achei fantástico? Você fala assim, pô, de 0 a 10, aí, como é que a gente tá para fechar? É essa a pergunta, porque você dá a ideia, não é de sim, de não, mas é de uma gradação. Pô, estamos no 4, pô, esperava que estava no 2, o que falta para chegar no 10? Porque isso é bem subjetivo, né? Mas você traz para um campo da medida, né? Para um campo objetivo, né? Tira do sim e do não para dar uma cor na subjetividade da pessoa. E fazer ela pensar, né? Fazer ela expor, né? Por que ela não fecharia? Né? Aí ela te coloca a objeção, você coloca. Né? Qual é a pergunta? Assim, então, qual é o jeitão da pergunta? É isso? Ele fala, não, qual que é a chance? Olha, baseado no que você nessa nossa reunião aqui, com todas essas informações que nós mostramos aqui, faz sentido para você? Ou seja, fez sentido para você essa exposição, esse momento aqui que nós estamos passando? Fez sentido? É lógico que o cliente vai falar sim, fez sentido. Perfeito. Então, de 0 a 10, quando você tem... Isso é uma frase que eu sempre utilizo, viu? Sempre. Eu queria que vocês, aí, quando vocês utilizassem, lembrassem de mim. Manda WhatsApp para mim e depois manda a comissão também, tá? Não, aqui também não. Eu mando lá uma estrelinha no seu nome. Boa. Uma estrelinha para o Jaime. Mas faz... Então, veja só. Utiliza essa frase aí num próximo momento de fechamento. E é lógico, né? Eu sempre também brinco o seguinte: tem o cliente que quer comprar já de vez. Tem o cliente que não quer passar por essas etapas. Você não vai falar assim, não, peraí. O professor Jaime lá falou que não, tem que passar primeiro preparação. Não, aí venda. Mas
a ideia é o seguinte, quando você está nesse momento ali que já apresentou tudo, já está tudo lá, o preço está na mesa, e aí? Você vai falar sim ou não? Não? Você tem que perguntar, e aí? Fez sentido? Sim. Até 10, de 0 a 10, quanto fica? Manda pau aí, você vai ver, só que você vai vender muita coisa aí, principalmente na parte de cibersegurança, como você mesmo disse, né? Na parte de preparação, você já lima um monte de gente, já tem um monte de cliente ali que não vale a pena nem ser visitado. Porque o cara não vai ter essa preocupação, né? Não é da. Tem cara que é muito grande, ele já tem a solução, tem cara que é muito pequeno. Esse investimento compensa ele correr o risco. Agora, tem cara que não compensa ele correr o risco de toda a solução. Né? Esse negócio que tem sentido aí, e a chance de fechar de 0 a 10. Porque quando o cara fala assim, né, se fez sentido, ele já fica meio comprometido. Né? Pois é, isso. Já não pode pôr água no chope, né? Aí, depois, a outra pergunta. 0 a 10, né, cara? Nós estamos aqui, gastamos meia hora falando, porra, não pode ter 0. É isso aí. E o grande lance também é perguntar assim, tá, e aí a gente começa a instalar isso aí, a semana que vem, é na sexta ou no sábado? Sabe? Você já dá data para ele. Você dá duas datas para ele, é terça ou é quarta? Ele fala, não, peraí, quarta-feira não dá, não, mas será que terça? Não pode ser na quinta? Pode, beleza. Claro, pô, vamos na quinta, vamos na quinta, pô. É isso aí, é isso aí. Cara, é pra caramba, porque parece simples, né? Porque quem compra são pessoas, não são empresas. Né? A gente acha que é empresa, mas não é uma pessoa, que por acaso está na empresa. Né? Então, ela tem que acreditar em tudo isso, né? Tem que levar. Ela tem que acreditar, não que você está inventando as coisas nem nada, que aquilo lá faz sentido para a dor que ele tem, para a dor que ele está precisando. Porque você não vai vender uma vez só na sua vida, você vai querer vender outras vezes. Então você tem que acreditar também que aquilo faz sentido para o cara. Senão, não adianta. Você vai fazer, o cara vai ficar descontente, vai falar mal de você, não adianta. Né? Acho que tá bem legal, mas era só isso. Muito obrigado. Muito bem. Vamos ver se tem mais perguntas aí. Camila, pode fazer a sua pergunta. Certo, só um minutinho, pessoal, que eu vou abrir minha câmera também. Então, oi, boa noite a todos. Boa noite, inclusive, companheiros Jaime e Vitor. Curiosamente, sou rotaractiana aí, então uma boa noite a todos vocês. Parabéns pela apresentação, companheiro Jaime. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta com relação a 2 pontos que eu tenho, às vezes, enfrentado aí um certo dilema, né? O primeiro, às vezes acontece de entrar em contato com o cliente, enviar uma proposta, e aí eu faço o acompanhamento, né, da proposta, né, os follow-ups, os famosos follow-ups. E aí, minha primeira pergunta de qual a periodicidade, qual a melhor forma de eu conseguir contatar esse cliente no follow-up, de forma a não ficar maçante, ou de forma ao cliente não se sentir perseguido, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, às vezes a gente sabe que pode acontecer de a gente também não ter o fit, né, de quem está nos procurando com a nossa, muitas vezes, o perfil de cliente que a empresa ela tem para atender. Qual que é a forma mais educada ou bonitinha de, às vezes, falar assim, olha, esse tipo de projeto a gente não pega, não faz, né, eventualmente. Uhum. Então, minha dúvida é nesses 2 pontos. Gostaria de saber se vocês conseguem estar me ajudando aí. Muito bem. Então, parabéns aí você é interactiana ou rotaractiana? Sou rotaractiana já. Interact já foi há um tempo aí. Bem. Inclusive, eu sou do clube do Eduardo, né? Do Venkovski. Muito bem. Valeu. Então, a grande sacada, a grande parte da venda, e que nós precisamos deixar claro também é o seguinte: quem tem que tomar conta da venda é o vendedor. Então, vamos deixar claro isso. Em momento nenhum, o cliente toma conta da venda. Se ele tomar conta da venda, ele vai sair disso aí. A ideia eu tenho que estar, como você mesmo disse, né? Eu tenho que estar com as etapas, né? Então, eu tenho um follow-up para fazer amanhã. Então, está lá no meu software mostrado que tem um follow-up para fazer amanhã. Eu preciso, sem dúvida, ligar para ele e ter algumas falas para isso. É preciso ter uma palavra?
senso de urgência. Então, ou seja, ele precisa que você precisa fazer com que ele queira ouvir você. Então, é um senso de urgência. Fala assim, olha, eu só posso falar com você amanhã, eu só posso falar com você na quarta-feira. Ou seja, a ideia também tem o clássico, né? Vai virar a tabela, ou seja, vai subir o valor, né? Vai ter o aumento de preço. Isso é um clássico também, né? Mas assim, você só não pode mentir. Mas a ideia é o seguinte, assim, olha, nós levamos aqui para a empresa aqui ao teu caso, a tua venda. Então nós fizemos uma reunião e nós estamos cheios aqui de informações para passar para você. Quando que nós podemos falar? Pô, você já trouxe aí todas as... Você já deu o senso de urgência. Ele está precisando disso aí. Se ele não comprar isso aí agora, se ele não fizer isso aí agora, ele vai começar a ter prejuízo. Ou seja, e tem uma grande fala. Ó, se você não quer comprar, a pergunta é: quanto que custa para você? Se você não comprar, o que vai acontecer com tudo isso? Se você comprar, beleza, vai ter. Mas e se você não comprar? Né, no caso seu, no caso de software, né? Toda essa parte Isso, sistemas ERP, né? Isso. Sim, o sistema ERP, se ele não tem, ou se ele não tem aquela parte do ERP, quanto que ele já está perdendo de dinheiro nessa história? Então você tem que deixar essa parte bem clara para ele. Assim, ó, eu estou aqui justamente para a gente iniciar esse trabalho. Então, o senso de urgência é talvez a melhor parte da história aí. Vê se eu respondi, vê se fez sentido. Certo, muito obrigada. Não há quem não precise de um software de gerenciamento. Não há, de RP, não há. Só que a pergunta é essa, né? Quanto custa? Como que dá para fazer? Qual que é o benefício de ter um software desse? Né? Muito bem. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Alô, posso fazer um comentário sobre isso daí também? Por favor. Vai lá. Vou ver na Camila aí. Então, essa daí é uma pergunta meio capciosa mesmo, né? Pegadinha da Camila aí, mas o que para mim, como vai o ciclo de venda de software é longo, certo, Camila? Difere um pouco do ciclo de venda, às vezes, de produto e de outros serviços. Tem coisas que são muito, assim, eu falo que a gente tem que namorar o cliente potencial, né? Isso. A tomada de decisão de senão noivado. o sistema de gestão é um passo muito grande para uma empresa, é um investimento, é você pegar aquele banco de dados, você importar, você começar a trabalhar de outra forma, né? Então, às vezes, por conta disso, tem coisas que às vezes não acontecem de forma tão rápida, né? E aí esses follow-ups acabam acontecendo mais de uma vez, até por esse sentido aí da pergunta, né? Mas é bem isso. E a questão é assim, né, no software, né, os demais aí que fazem software vão concordar comigo. Como o ciclo ele é muito longo, nesse inteirinho existem outras oportunidades ou outros interessados a convencer o cliente a não comprar com você, né? Esse é o que joga contra a gente, né? Porque num ciclo mais curto você fecha vendas e vida que segue, né? Num ciclo longo você permite que outros entrantes aí surjam no processo. Isso dito, né? Essa frequência, que é uma frequência mínima, ela é extremamente complicada, né? Eu vou falar meus casos aqui. Eu me deparo constantemente com clientes que eu faço frequência quinzenal e eles acham que eu estou importunando. E se eu faço mensal, eu perco eles. Muito bem. Né? Então, daí o que acontece? Eu acho que isso daí não é nenhuma questão de frequência. Essa questão do envolvimento com o cliente, que é uma dor enorme que a gente passa, eu acho que vocês também devem passar aí, Camila, você começa a prestar serviços para o cliente sem ganhar nada. Você está falando um pouco aí de pegar cadastro, revisar, etc.
Então, assim, eu não consigo chegar a falar se a frequência é quinzenal, se é semanal, se é, enfim, mensal é adequada. Mas eu acho que a ideia é como tentar manter ele, no mínimo, comprometido com você. Fazer ele lembrar, né? Acho que Exatamente. uma coisa que eu tenho, E, uma coisa que eu e, tenho e- e praticado, fazer pode ele sofrer para falar não, né? falar. A gente tem que fazer isso no final das contas, né? Porque esse processo nosso, eu vou falar para você, ó, eu não sei vocês aí, né? Eu não consigo hoje, às vezes, pagar o custo da venda nas minhas implantações, por exemplo. Porque esse processo do ciclo de venda, mais o custo da implantação, às vezes você junta tudo nisso, tudo que envolveu essa história toda, você fala, nossa, meu, a implantação não paga. Agora, obviamente, se eu tiro o processo do comercial e só vejo a implantação, daí é uma outra análise. Mas ele é tão chato e tão complexo a nossa forma de fazer venda de software, né? Que ela e cara, obviamente, né? E é difícil, né? Assim, isso aqui para mim é uma troca de ideias mesmo. Eu não consigo hoje. Escutei o que o Jaime falou, etc. Mas e eu vou falar para você, boa parte dos meus clientes, né? Acho que não deve ser diferente dos seus. Eles usam esse processo que é um processo longo, obviamente, para cotar também. Naturalmente, né? Ele vai olhar a vizinhança, né? Sim, sim. É coisa que acontece num ciclo pequeno, como você trabalha às vezes com o emocional, ele é rápido, né? Porque o ciclo de produto é lindo, né? Você pega o cliente lá no emocional, você, igual o Jamie bem falou, né? Você pega as dores dele, né? Monta uma paisagem bonita, ele vai lá, puta, e fecha, ele não tem tempo para pensar. Eu acho que uma das coisas legais, assim, que é interessante até para nós que trabalhamos com vendas com pessoas, é que uma coisa que eu vejo é que cada um, às vezes, tem um perfil também, né? Então, muitas vezes, aquela pessoa, você liga assim, você pode ligar todo dia, a pessoa, ai, Camila, tem gente que se eu ligo a cada, igual você falou, Fabrício, 15 dias, eu já sinto que, nossa, eu tenho que ligar para essa pessoa, ela vai me achar chata pra caramba. Da mesma forma que tem gente que já ligou, nossa, ó, tô procurando isso e fechou em 5 dias. Tem gente que fechou em 8 meses, 1 ano, né? Sim. Então, assim, lidar com pessoas não é padronizado, né? Então, esse é um desafio muito, muito pertinente na nossa área, né? E só uma dica, assim, com follow-up, acho que um ponto legal que você comentou, a gente, enquanto vendedores também, conseguir criar essa intimidade, né, com o cliente, de transformar isso realmente num laço, numa parceria muito duradoura, né? Porque uma vez fechado o negócio, a tendência, principalmente tipo de você ter um software, é você cultivar para ser isso realmente a longo prazo, né? Então, às vezes eu sigo um pouco a lógica dos meus follow-ups, eu vou um pouco pelo feeling da coisa, sabe? Eu ligo. O primeiro follow-up eu sempre faço depois de 1 semana. Então, eu ligo. Dependendo de como foi, aí eu arrisco daqui uns 20 dias só. Mas aí eu ligo depois dos 20 dias, entendeu? E se a pessoa ainda tá lá, entendeu? Eu acabo indo muito. Eu não sei, mas é um feeling que eu tenho com cada um, entendeu? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, naturalmente. Mas assim, eu acho. Eu, enquanto pessoa, me colocando no lugar de uma pessoa que está querendo comprar, eu me incomodaria muito com uma pessoa sempre me ligando. Eu, Camila, do meu perfil, né? Sim. Essa é a jogada. Eu tenho que trabalhar com cada feeling de cada um, né? E eu acredito que cada um acaba tendo um jeito. Não enxergo muito padrão nisso, né? Não sei se vocês concordam. Concordo plenamente. E o que acontece, né, quando você pega uma pessoa que ela se sente pressionada, né, que é essa sensação que você falou, e eu também, eu detesto quando um vendedor liga mais de uma vez aí, enfim. Poxa, daí você aumenta o seu ciclo ainda, né? Porque provavelmente ela vai te jogar uma data bem lá na frente para você ter um próximo follow-up e aumenta muito mais o risco de não conversão, né? Isso aí. E assim, eu acho que ajudando aí todas essas falas que vocês disseram,
o que dá para deixar bem claro seria o seguinte: com certeza, em serviço, não é somente 3 etapas: preparação, apresentação e fechamento. Por isso aquele funil de venda lá que tem mais coisas ali, que nem vocês deixaram claro aí, a parte de follow-up, e eu entendi que vocês até apresentam esse produto e nem vendem na primeira vez que apresentam. E assim, depois tem que ter mais uma... ou seja, é nesse momento que nós temos que imaginar o seguinte: então não foi a apresentação ali, não foi a apresentação, ainda está faltando um pedaço da apresentação. Então é importante a gente dizer, e vocês, cada um de vocês, criar o seguinte: qual é o momento que eu começo, que eu passei da apresentação para o fechamento? Qual é esse ato? Qual que é esse delay que existe entre a apresentação e o fechamento? Vocês deixaram claro, vocês apresentam, vocês ficam ligando de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, eu não quero nem questionar a quantidade de tempo, não é nem isso. Mas, ou seja, aí existe uma coisa importante que é o quê? O tal do WhatsApp, ou seja, fazer aí, inserir informações, inserir aí folders, catálogos, algum post interessante, as redes sociais também servem para isso, né? Ou seja, e perceber se a pessoa está interessada, se ela viu. Quer dizer, ou seja, nunca mandar uma mensagem sem perguntar o que ele acha dessa mensagem. Não adianta só mandar. Tem que ter um link de que vai para trás, que vai ter que tem essa etapa junto. Você tem que ter, na hora que você manda o WhatsApp ou a mensagem, e aí, o que você achou disso? Fez sentido para você? Tem que ter uma pergunta no final dessa etapa, né? Outra coisa interessante, sabe mandar aqueles textão, aqueles textos enormes no WhatsApp, que dá o saiba mais, que dá o ver mais, que dá aquele verdinho lá do ver mais? Não. Faz blocos de apresentação e faz com que ele perceba isso. Porque, assim, aqueles textos enormes que tem que clicar no ver mais, eu não preciso falar para vocês que nem sempre não, né? 90% dos casos ele nem vê mais, ou seja, ele não vai clicar naquilo lá. Então, é preciso ter essa preocupação também com isso, né? E o Fabrício trouxe uma informação boa aí, que ele também não gosta de ser importunado, do vendedor tá lidando com ele. Quer dizer, é isso, se põe no lugar dessa pessoa, ou seja, o que eu tenho que fazer? Se você se portar como vendedor, esqueça, ele não vai te atender. A ideia é o que você pode dar de consultoria para ele. Você também deixou claro, né, Fabrício, que é de graça, né? Muita parte de graça aí. Mas a ideia é o seguinte: o que você pode fazer? E aí, veja só, a ideia é cada empresa. Aí, o que você pode fazer que sirva dessa consultoria gratuita aí? O que pode ser feito para isso? Logicamente que não pode ser mostrar tudo, né? Tá? Vamos lá, vamos ver se tem mais perguntas aí. Edelcio, você queria falar alguma coisa? Edelcio está com a mão levantada, né? Não, desculpa, deixa eu abaixar a mão. Show, beleza. Bom, acho que é isso. Em nome da TEP, eu queria agradecer todo mundo que participou, todo mundo que fez perguntas. Só deixar lembrado que essa live vai estar no YouTube da TEP e todo mês nós temos lives de tudo quanto é assunto para todo quanto é público. Mas principalmente queria agradecer ao Jaime por ter topado participar da nossa live. Foi ótimo, eu não tenho como agradecer, Jaime. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço aí, sempre bem-vindo estar aqui com vocês, poder mostrar toda essa parte aqui de venda, né? Ou seja, é uma área que eu domino, que eu gosto demais. E eu quero finalizar com essa frase aqui do Walt Disney, que aí nós temos aí eu gosto do impossível, lá a concorrência é bem menor. Então, o Walt Disney traz essa frase para a gente finalizar e realmente dizer o seguinte, que é preciso, principalmente aí a parte de serviço, né? Tanto a parte de software, né? Que a parte que existe lá uma venda de serviço junto,
Se eu não tiver um diferencial, se não tiver um diferencial, dificilmente eu vou conseguir encantar esse cliente. Agora, quando tiver um diferencial, quando aquele diferencial for exatamente a dor do cliente, for exatamente o que o cliente está precisando, sem dúvida nenhuma, vai ser inevitável. Vocês venderão. Tá? Então, desejo a vocês aí muitos negócios, muitas vendas. Saiba que existe um carinho enorme meu pela TEP e que eu estou à disposição de todos, se assim vocês acharem necessário. Meu contato, né? Deixa meu contato aqui na tela, aqui, peraí. Deixa eu pôr aqui meus contatos, Facebook, Instagram aí. Facebook, Instagram, everybody. Tô bem. Aí. Ver se está compartilhando com vocês aí. Então, o WhatsApp é 997817897 e o @jaime.brasileiro. Vocês me acham em todas as redes sociais aí. Gente, realmente foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Foi um prazer imenso, Vitor, receber aí o convite. E, Raíssa, parabéns pelo apoio e parabéns pela sua competência aí de tocar aí a reunião. Obrigada, Jaime. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos.